Bem, às vezes na ciência nós acabamos por errar, às vezes nós acabamos por descobrir coisas que se antes pensavam serem mitos, mas agora são confirmadamente verdadeiras, e às vezes nós ficamos no indeterminado. Como por exemplo, imagine você avistar uma espécie de ave, só que uma única e específica vez. Em alguns casos nós acabamos por redescobrir a espécie depois de alguns anos, mas neste caso são peixes, mais especificamente e mais precisamente um conjunto de peixes que só foram avistados uma vez, os peixes intocáveis da batisfera, e sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bem, como vocês sabem, o oceano é um lugar gigantesco, com boa parte dele não tendo sido explorado ou mapeado, e em dezembro de 1934, o National Geographic publicou a história A Half Mile Down, feita por William Beebe. E no artigo falava detalhadamente sobre as aventuras de dois homens que se aventuraram a explorar o fundo do oceano, sendo os primeiros a ultrapassar os 300 metros, chegando mais ou menos por ali entre os 900 metros, conseguindo até ultrapassar 900 metros. Além de, claro, o artigo descrever as novas espécies que foram documentadas durante todas as suas missões. Ambos os homens eram muito respeitados. Otis Barton, o inventor da batisfera, que é um submersível no caso, redondo, pequeno e feito de metal, que possibilitava levar duas pessoas ao fundo do oceano, mais fundo do que qualquer outro submersível na época. Agora, William Beebe, o autor do artigo da National Geographic, era um homem ainda mais respeitado, pois ele foi um pioneiro na biologia marinha, ecologia e oceanografia, tendo publicado muitos artigos, alguns livros e também tendo descrito várias espécies, sendo mais específico, uma ave e 87 peixes, além de ter estudado vida marinha, insetos e etc. Entre 1930 e 1934, William Beebe e Otis Barton entraram dentro da batisfera para fazerem várias expedições ao fundo do oceano, todas na costa de Bermuda, mas foi em 1932, mais especificamente em setembro de 1932, que a sua expedição mais controversa aconteceu. Junto do cabo grosso que prevenia que a batisfera caísse no fundo do oceano, existia um cabo de telecomunicações que permitia a William Beebe descrever o que ele estava vendo através da janela na equipe de cima do barco, e Gloria Hollister foi a mulher responsável por fazer as descrições e anotações sobre as 5 espécies que o Beebe viu neste mergulho particular. Só que tem uma pequena diferença: estas espécies foram só vistas uma vez, e ao contrário das outras que o Beebe viu, que até acabaram por ser coletadas fisicamente e nós conhecemos até hoje, desta vez nenhuma das 5 espécies foram vistas novamente, o que é no mínimo curioso. E antes de partirmos para as descrições dos peixes que William Beebe deu e escreveu no artigo da National Geographic, dentre outros artigos, vale a pena mencionar que foi Else Bostelman, a mulher, quem fez as ilustrações das 5 espécies que o Beebe descreveu, e são as únicas imagens oficiais de cada uma das espécies que temos até hoje. E uma coisa importantíssima que se ressaltar é que Beebe descreveu as espécies e escreveu nos seus artigos com superlativos e drama, o que pode levantar certas bandeiras vermelhas na precisão das suas descrições. Então, vamos nessa. A primeira espécie que Beebe descreveu nas profundezas do oceano foi a qual ele chamou da Polyd Sulphy, de nome científico Batymembrix istiophasma, e ele descreveu-a mais ou menos assim: um peixe grande balançava suspenso, metade dentro, metade fora do feixe de luz. Estava em equilíbrio, apenas balançando lentamente as barbatanas. Vi que era algo totalmente desconhecido. Durante todo esse tempo, fiquei sentado observando o peixe da cabeça à cauda
através do curto circuito silencioso da visão. O peixe estranho tinha pelo menos 60 centímetros de comprimento, totalmente sem luzes ou luminosidade, com um olho pequeno e uma boca de bom tamanho. Mais tarde, quando ele se moveu um pouco para trás, viu uma barbatana peitoral longa, bastante larga, mas evidentemente filamentosa. As duas coisas mais incomuns eram, em primeiro lugar, a cor, que a luz era um tom desagradável de verde-oliva, digna dessas profundezas negras, como os brotos doentios de plantas em um porão. Outra coisa estranha era sua condição quase sem cauda, com a barbatana caudal reduzida a um pequeno botão, enquanto as barbatanas verticais, tomando seu lugar, se erguiam bem acima e se estendiam bem abaixo do corpo, sendo essas barbatanas também incolores. Não vi as barbatanas pélvicas nem os dentes, se é que tinha, enquanto coisas como narinas e número de raios estavam obviamente fora de questão. E algures neste ou próximo deste lugar pertence esta estranha aparição. Apenas 3 espécies são conhecidas e apenas 24 indivíduos foram capturados até agora, 16 dos quais nas próximas redes profundas lançadas nestas mesmas águas. Chamei o peixe que vimos de The Polyp Solfin. Estou a dar-lhe o nome Batmindrix Histoplasma, nome complicado, mas ok, que é uma forma grega de dizer que ele vem das profundezas do abismo e nada com velas fantasmagóricas. Embora já tivesse visto muitas formas de peixe de profundidade neste mergulho, aqui estava um maior do que qualquer outro que tínhamos capturado nas redes. O Solfin estava vivo, quieto, observando a nossa estranha máquina, aparentemente alheio ao fato de que a parte traseira do seu corpo estava banhada por uma luminosidade estranha. No entanto, acima de tudo, ele simbolizava a justificação do dinheiro, tempo, esforço, preocupação e de que dedicamos para levar a batisfera à sua eficiência atual. Meu Deus do céu. Continuando, em meio às faíscas sem nome, explosões luminosas, inexplicáveis, vislumbres abortados de organismos estranhos, surgiu, de vez em quando, uma oportunidade adequada para adicionar um novo peixe ou outra criatura ao nosso conhecimento sobre a vida no fundo do mar, correndo o risco de sobrecarregar a taxonomia com o nome Nudum. Optei por dar nomes definitivos a alguns desses peixes claramente vistos. Sem nenhum aumento visível da vibração das barbatanas, o meu Polyp Solfin moveu-se para a escuridão exterior e, quando terminei de telefonar os últimos detalhes, ordenei uma nova descida. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que descrição longa! A próxima espécie que Bibi avistou a cerca de 579 metros de profundidade foi o The Five-Lined Constellation Fish, Batiscidus pentagramos. Traduzindo para o português, significaria algo como o peixe constelação de 5 linhas, e Bibi o descreveu assim: um pequeno cardume de peixes luminosos acabara de passar quando, felizmente no momento de suspensão, surgiu uma nova e deslumbrante criatura. Gritei para que continuássemos a parada, que estava cerca de 1.900 pés abaixo da superfície, que, convertendo para metros, daria 579 metros. E comecei a absorver o que via. Um peixe quase redondo com barbatanas longas, moderadamente altas, contínuas e verticais, um olho grande, boca média e barbatanas peitorais pequenas. A pele era decididamente acastanhada. Giramos alguns graus para bombordo, trazendo o peixe para a penumbra azul escura do feixe. E então vi a sua verdadeira beleza. Ao longo dos lados do corpo havia 5 linhas de luz incrivelmente bonitas, uma equatorial com 2 curvas acima e 2 abaixo. Cada linha era composta por uma espécie de grandes luzes amarelas pálidas, e cada uma delas era cercada por um semicírculo de
fotóforos, muito pequenos, mas imensamente roxos. O peixe virou-se lentamente. De frente, mostrou um perfil estreito. Se estivesse na superfície sem luzes, eu teria, sem dúvida, chamado de peixe borboleta ou peixe cirurgião, mas esta criatura brilhante certamente não era nenhuma das duas, a menos que fosse um parente distante, adaptado à vida a 300 brasas. O nome que lhe dei é Baticílios pentagramos, o peixe constelação de 5 linhas. Na minha memória, ele viverá pelo resto da minha vida como uma das coisas mais bonitas que eu já vi. A próxima espécie que Bibi descreveu a 643 metros de profundidade foi uma das mais famosas de todas, a Batisfera intacta, The Giant Dragonfish, que poderíamos traduzir como o peixe-dragão gigante, e Bibi descreveu a espécie mais ou menos assim. Alguns minutos depois, a 640 metros de profundidade, tive a experiência mais emocionante de todo o mergulho. 2 peixes passaram muito lentamente, a não mais de 2 ou 3 metros de distância, cada um com pelo menos 2 metros de comprimento. Tinham a forma geral de grandes barracudas, mas com mandíbulas mais curtas, que permaneceram abertas durante todo o tempo em que os observei. Uma única linha de luzes fortes, azuladas, percorreu o corpo. A segunda linha, normalmente presente, estava ausente. Os olhos eram muito grandes, mesmo para o comprimento do peixe. A mandíbula inferior estava armada com numerosas presas que eram iluminadas por um muco ou luzes internas indiretas. As barbatanas verticais bem atrás eram uma das características que o colocavam entre os peixes dragões marinhos, ou entre os dragões marinhos, e eram claramente visíveis quando o peixe passava pelo feixe de luz. Havia 2 tentáculos pendurados no corpo, cada um com um par de corpos luminosos separados. O superior avermelhado e o inferior azul. Eles se contorciam e se moviam sob o peixe, um sem dúvida surgindo do queixo e o outro bem atrás, perto da cauda. Cada um tinha cerca de 1,8 metros de comprimento. Eu não conseguia ver nem o caule dos tentáculos, nem as barbatanas emparelhadas, embora ambos estivessem claramente presentes. Este é o peixe que posteriormente chamei de Batisfera intacta, o peixe intocável da batisfera. Bem, um detalhe que é ressaltar é que eu encontrei 2 versões, uma mais correta e a outra com aquele tom de drama e superlativo. Se vocês quiserem ver as descrições, eu vou deixar o link de onde eu encontrei-as na descrição. A próxima espécie que Bibi descreveu a 750 metros de profundidade foi a Batisceratias trilincus, da Three-Starred Anglerfish, que podemos traduzir para português literalmente como tamboril de 3 estrelas, e Bibi descreveu a espécie assim. 1 minuto depois, a 750 metros de profundidade, toda a minha atenção, temporariamente relaxada, foi despertada e concentrada em outra esplêndida sorte. Uma corda de amarração teve de ser cortada e, nesse breve intervalo de suspensão prolongado pela minha ordem apressada, um novo tamboril surgiu do oceano e hesitou perto da minha janela tempo suficiente para que eu pudesse distinguir as suas características dominantes. Só chamá-lo de tamboril de 3 estrelas, Batisceratias trilincus. Era semelhante em muitos aspectos aos gêneros bem conhecidos Ceratias e Cryptosparras. Mas o ângulo achatado da boca e os dentes curtos e uniformes eram bastante diferentes. Tinha 15 centímetros de comprimento, contorno tipicamente oval, cor preta e olhos pequenos. Os raios das barbatanas eram normais, exceto pelo facto de ter 3 tentáculos altos ou ilícia, cada um com uma ponta forte e um órgão luminoso amarelo claro. A luz refletia-se claramente na parte superior do peixe. Na frente da barbatana dorsal havia 2 órgãos em forma de pera, exatamente como os do Cryptosparras comum. As barbatanas emparelhadas escaparam-me. Nenhum pioneiro, observando uma paisagem marciana, poderia ter uma emoção maior do que eu senti com essa profundidade. A última espécie que Bibi descreveu a 762 metros de profundidade foi o Abyssal Rainbow Gar, sem nome científico registrado. Por quê? Porque o próprio Bibi nem tinha tanta certeza de quais peixes eles eram, e Bibi descreveu a espécie assim.
Às 11 horas e 17 minutos, acendi a luz de repente e vi um estranho quarteto de peixes que não consegui identificar nem o gênero nem a família. Vi claramente a forma, o tamanho, a cor e uma barbatana, mas o máximo que me atrevo a dizer é que são peixes arco-íris abissais e podem ser qualquer coisa menos peixes arco-íris, com cerca de 10 centímetros de comprimento. Eram esguios e rígidos, com mandíbulas longas e pontiagudas. Estavam equilibrados no centro do raio elétrico quando ele foi ligado pela primeira vez. O brilho inédito não os afetou em nada. Lá estavam eles, quase na vertical. E eu só conseguia ver um leve movimento da barbatana dorsal, mantendo distâncias iguais entre si, e a postura vertical. Nadaram lentamente para a escuridão total. Mas o mais surpreendente neles era o seu padrão e cor inesperados. As mandíbulas e a cabeça eram um vermelho brilhante, até que, atrás das guelas, mudava abruptamente para um azul claro, mas mais forte, e este fundia-se imperceptivelmente com amarelo claro na parte posterior do corpo e na cauda, a menos que estivesse à luz de outro peixe ou no meu caminho elétrico. As suas cores nunca teriam sido visíveis e eram, sem dúvida, subprodutos inúteis. Bem, ao longo dos anos nós ainda não avistamos os peixes, e também ao longo desse tempo deu tempo para várias teorias surgirem para explicar isso. A primeira delas é que Bibi estava mentindo. Cientistas contemporâneos a ele não acreditam nele porque não necessariamente eles não acreditem na possibilidade dos peixes existirem, mas sim por causa do seu estilo de escrita, que apela para leitores não científicos. Então provavelmente, se essa teoria for verdadeira, os peixes não são como Bibi os descreveu. A segunda teoria é que Bibi estava alucinando, porque a qualidade de ar na batisfera não era lá das melhores, cheia de dióxido de carbono, que é conhecido por causar alucinações. Mas é estranho que Otis Barton, que também estava na batisfera naquele dia, tenha alucinado supostamente a mesma coisa, porque Otis Barton também confirmou ver os peixes. Então isso é um pouco improvável. Outra teoria é que os peixes estão extintos, até porque com a poluição do oceano e com o quão fundo o lixo vai, não é impossível que os peixes tenham sido extintos. Outra teoria, e a mais comum, é que os peixes não existem porque Bibi confundiu eles com outros animais. O peixe das 5 constelações lá de nome muito complicado provavelmente é só uma água-viva de águas profundas, e o peixe dragão gigante, que inclusive supostamente seria maior que a maior espécie de peixe-dragão confirmada, o peixe-dragão obeso, ele provavelmente poderia ser 2 peixes sobrepostos, o que pareceria que é só um peixe com vários metros de comprimento. Outra teoria bastante interessante, e é a minha favorita, é que os peixes ainda estão vivos. Como eu disse, meus amigos, o oceano é gigante e existem várias espécies que só existem em lugares bem específicos e bem restritos. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Esse vídeo deu um trabalho danado que vocês não têm ideia, porque eu tive que animar, editar e etc. Então, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Se gostaram do canal, se inscreva, porque eu tenho mais conteúdos como esse e mais. Também não se esqueça de compartilhar para os seus amigos, caso eles gostem do tema. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!